Fala aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Quarta-feira promete no São Paulo, reunião aí deve selar a saída ou não de Patrick. Rogério Ceni na coletiva acabou explanando tudo o que aconteceu ali nos vestiários contra o Fluminense e aparentemente era uma situação que estava meio que acordada, né, entre staff do jogador, diretoria, São Paulo ali, que estava tudo resolvido. Porém, na coletiva, o Rogério Ceni acabou soltando ali as informações que talvez não eram para ser colocadas. O staff do Patrick meio que não gostou do que o Rogério Ceni acabou colocando ontem para todo mundo ali acompanhar ao vivo, rapaziada. Então, nós vamos atualizar o que está rolando aqui para vocês, tá? O que deve acontecer, mas para você entender mais ou menos o que está rolando, eu separei os trechos da coletiva onde o Rogério Ceni falou do Patrick. Então, para a gente entender um pouquinho o que está rolando e quem está certo e quem está errado nessa história, a gente vai trazer aqui para vocês, para mim, já adiantando aqui para vocês, se teve uma promessa que estava resolvido tudo, para mim o Rogério Ceni acabou ali quebrando essa promessa na coletiva de ontem. Então fica até o final para você não perder nenhum detalhe para a gente entender o que está rolando aí dessa situação que é bem complicada, tá, rapaziada? Então, vou soltar primeiramente aí a coletiva do Rogério Ceni, daí a gente complementa com as informações, fechou? Segura aí. Isso vaza de dentro como em vários clubes acontece, é natural, vocês têm amigos, têm vocês da imprensa que eu falo, pessoas que conhecem dentro, e aí a história é contada do tamanho que fica melhor para dar mais notícias, né? Então o que teve foi não foi nenhuma discussão. Ele ficou chateado, falou um palavrão na hora que saiu, eu pedi para ele, por gentileza, se retirar do vestiário. Ele continuou sentado, ficou quieto, depois voltou a falar, atrapalhou um pouco a condução do intervalo do jogo, mas é o que eu falo, isso aí já está superado, resolvido, e essa é a verdade. Não vou esconder absolutamente nada de vocês, que eu prefiro trabalhar aqui, cara a cara, frente a frente. Patrick foi útil, foi importante em muitos jogos e muitas vitórias. Agora, todo jogador, eu entendo você não se conformar, entendo você, mas ele tem que respeitar principalmente o cara que está entrando no lugar dele dentro do jogo e a posição de um treinador. O treinador toma decisões. Aqui você tem que, são 5 minutos que você tem para conversar, para ajustar e tentar ver o que é melhor para a equipe. E o atleta tem que compreender, porque somos todos profissionais. Eu trabalhei, repito, com muita gente aqui dentro. Gente que tem muita história aqui dentro. E a gente não pode ter atitudes como essa no intervalo. E aí é uma escolha, logicamente, da própria direção, como conduzir cada situação quando acontece uma situação que é muito excepcional. É um caso raro de acontecer, ao menos comigo não havia acontecido, em 6, 7 anos de carreira, algo parecido. E aí cada um conduz da maneira como a mim, o que acontece no campo, fica no campo, eu resolvo no campo. Por mais que seja uma discussão, você tem que relevar algumas coisas, cabeça quente, às vezes o jogador. Para mim, o que acontece no campo, eu resolvo no campo com o atleta. Sobre o Patrick, no intervalo do jogo do Maracanã, eu resolvi fazer uma alteração. O Patrick já estava sofrendo um pouquinho para fazer a recomposição defensiva. O Fluminense é um time de boa transição, de bom toque de bola. E eu resolvi tirar como vários outros jogadores, como por exemplo 2 hoje saíram no intervalo. E o atleta teve uma reação que não é condizente com um profissional. Então nós conversamos, ontem ele pediu desculpas ao grupo, pediu desculpas a toda a comissão técnica pelo gesto dele, veio para o jogo normalmente. A opção de não escalá-lo não foi por isso, foi para ter um meio de campo mais consistente, mais forte, porque o Inter joga com 4 jogadores, Maurício vem muito para o meio campo para jogar, além dos outros 3 jogadores de meio, os 2 volantes, mais o Alan Patrick que joga pelo meio, e por isso nós tentamos um meio de campo um pouco mais sólido, tanto que ele entrou no segundo tempo. Agora, uma atitude que é um pouco fora do padrão. Eu sempre não tenho problema nenhum, jogador reclamar, eu acho que faz parte, o cara chuta um copo d'água, não é legal, mas assim, quando você é um pouco exacerbada dentro do vestiário, mais nada de ele, eu vi coisas de outro, não tem nada, ele, tudo resolvido entre eu e ele, ele veio para o jogo, entrou, jogou 45 minutos, eu sempre falo, jogador que não está pronto para sair, ele não pode fazer parte de grupo, porque o futebol é um esporte coletivo e você faz 3, 4, 5 alterações numa partida. Eu já vi gente bem importante sair daqui do jogo de São Paulo. Eu já vi Raiz ser substituído, já vi Miller ser substituído, já vi Careca ser substituído, eu já vi França, Dodô, eu já vi tantos caras, Lucas Moura, todo mundo ser substituído. E isso faz parte do futebol. Então, ou a gente tem um comportamento profissional mais adequado, ou então a gente tem que fazer
escolhas da nossa vida. Mas, no sentido isso, acho que mais do que ele entrou no jogo, veio para o jogo, entrou no jogo, nós já conversamos e a gente segue trabalhando. Bom, Rogério Ceni falou na coletiva que foi um caso raro ali, que nunca tinha acontecido com ele e tal, né? Que a atitude do Patrick não era condizente a um profissional e tal, meio que falando que não foi uma atitude correta ali do Patrick, tá? Porém, rapaziada, conforme a jornalista Joana de Assis do Globo Esporte, ela noticiou aí na manhã dessa quarta-feira que o Patrick, no dia seguinte, ele pediu desculpas ao elenco e também ao Rogério Ceni, no dia seguinte ao jogo ali contra o Fluminense. E conforme a jornalista, ficou meio que acordada ali entre as partes, né, staff do jogador, Rogério Ceni, o próprio jogador também, que essa treta, essa confusão ali, já estava tudo resolvido. Se alguém fosse perguntar ali, jornalista e tal, perguntando o que aconteceu, era para falar que estava tudo resolvido e que vida que segue, que foi tudo superado, entendeu? Esse, aparentemente ali, era o acordo, né, entre as partes. Porém, o Rogério Ceni acabou explanando tudo isso na coletiva ali, que o Patrick fez e tal, que não gostou, rebateu o Rogério e tudo mais, que para mim continua ainda sendo uma atitude errada do Patrick, tá? E qualquer outro jogador que se fizesse isso, para mim, é uma atitude errada. Porém, tudo que o Rogério Ceni colocou na coletiva, né, que foi ali meio que um antiprofissional, o Patrick e tal, acabou pegando de surpresa o staff do jogador e até o próprio jogador, porque na cabeça dos caras estava ali praticamente já tudo resolvido. Porém, a partir do momento que o Rogério Ceni acaba explanando tudo que aconteceu ali, detalhe por detalhe, cara, você vê que realmente ali não tem nada resolvido. Sendo assim, ficou marcado uma reunião para hoje, nessa quarta-feira, tá? E informações também dessa mesma jornalista, foi aí que o Rogério Ceni não está satisfeito com o Patrick, tá? E não tem clima aí para ele continuar no São Paulo. E a reunião de hoje aí deve selar a saída do Patrick e também, conforme a jornalista, pelo que ela sentiu ali das fontes dela, dificilmente o jogador continuará no São Paulo. O jogador ainda tem mais um ano de contrato com o São Paulo, mais um ano, tá, galera? E o detalhe, tá? O Patrick, ele comprou casa em São Paulo, a família dele tá em São Paulo, tá adaptada e tal, os filhos deles estudam em São Paulo, e no meio disso tudo, alguns clubes de São Paulo, né, vendo toda essa repercussão, já meio que entraram em contato ali com o staff do jogador para entender o que tá acontecendo e se por acaso de fato ele sair, né, as portas para esses clubes estão abertas para o Patrick. E os clubes, sabendo que o São Paulo já é um time bonzinho, né? Já soltou que quer empréstimo, né? Já quer contar com o Patrick por empréstimo. Então, se o São Paulo realmente liberar o jogador, cara, é para fazer alguma coisa para tentar ganhar uma grana por cima. Mas eu acho que essa situação aí, né? Se hoje meio que selar a saída do cara, eu acho que vai ser rescisão de contrato, sei lá. Eu acho que o São Paulo nem vai ter mais nenhum vínculo com o Patrick, pelo que eu acho, tá? É uma pena, cara, porque o Patrick foi um dos principais jogadores do São Paulo na temporada, tava jogando bem, meio que já adaptado ali com a torcida do São Paulo e tal, tava legal, tava um clima legal do Patrick, porém esse episódio que aconteceu nos vestiários, cara, acabou selando ali a saída do cara, acabando aí todo o clima de trabalhar também com o Rogério Ceni. E se de fato teve esse acordo aí que tava meio que resolvido para se a imprensa procurasse um ou outro lado, falar que estava tudo resolvido e o Rogério Ceni acabou soltando, para mim o Rogério Ceni vacilou. Para mim o Rogério Ceni não cumpriu com a palavra dele, conforme essas declarações aqui que a jornalista acabou soltando, tá? Se teve um acordo que era para falar que estava tudo certo, cara, o Rogério Ceni eu acho que teve, na coletiva, deveria só falar, ó, teve realmente uma discussão e tal, mas a gente se acertou e tá tudo certo. E no final da coletiva ali do trecho que eu coloquei para vocês viram, né? Continua trabalhando, né? Então a gente já viu que, infelizmente, o que o Rogério soltou ontem no final aí desse trecho, cara, não é meio que realmente parece. E dá para entender também, né, no meio disso tudo, que o Rogério eu acho que já não queria mais contar com o cara e por isso que acabou explanando tudo. Para concluir, tá? O Patrick entrou ontem no segundo tempo, praticamente andou em campo, para mim fez mais uma péssima partida, teve uma bola que ele cabeceou por cima, tava livre, sem marcação, não tinha ninguém apertando o cara e cabeceou por cima do travessão. E para completar,
tomou o seu terceiro cartão amarelo. Assim que o jogo acabou, ele foi lá peitar o juizão, o juizão deu o terceiro cartão amarelo para ele, tá fora do último jogo. Isso para mim também, essa atitude final do Patrick, cara, ele também é culpado, também ali praticamente não dá para acusar o cara, mas meio que forçou um cartão. É uma atitude aí que não dá para engolir, né? E essa atitude do Patrick no final do jogo não caiu muito bem, tanto com o Rogério Ceni e também com a diretoria. E quando começa desse jeito, né, rapaziada? A tendência é realmente você liberar o cara, infelizmente, tá? Porque o Patrick era uma peça que eu estava gostando, apesar da forma física dele tá muito aquém do esperado, né? O cara ficou aí para praticamente 4 meses a ter uma forma física legal e tá uma preparação, e mesmo assim não teve. Mas quando chega em situações assim de bastidores complicando o ambiente, e no Inter também aconteceu isso, cara, você tem que realmente se livrar do cara. E para complementar, né, a diretoria do São Paulo, Júlio Casares, bateu no peito e o Rogério Ceni será o treinador em 2023. O próprio Rogério Ceni, na coletiva de ontem, acabou assumindo e confirmando que ele fica aí para a próxima temporada e fazendo o planejamento. Para mim, eu teria liberado os dois, cara, o Patrick e o Rogério Ceni. Os dois, por mim, poderiam ter ido embora. Mas a diretoria ainda tem o Rogério Ceni como escudo e vai segurar o cara por mais um tempo. Para mim, o Rogério faz um trabalho péssimo, muitas reclamações, nada que tem ali tá bom, tem peças ali que chegaram e não aproveita, e o planejamento para a próxima temporada me preocupa muito, né? As peças que ele pede, né? As pedidas que ele faz aí de contratações são preocupantes, e eu não estou muito confiante assim para o ano de 2023 do São Paulo com o Rogério Ceni. Já que manter o cara, né, a diretoria, a partir de agora, e desde antes também, né, deve ser ainda mais cobrada por segurar o Rogério e manter o trabalho do treinador, que para mim não foi bom. Comente aí, esse é o vídeo, tamo junto e até a próxima. Valeu!